E vem conferir a análise do capítulo 373 de Berserk. E lançou o capítulo 373 de Berserk, mangá esse que eu falei que eu iria analisar sempre que saísse um novo capítulo. E eu faço um vídeo por mês, porque os dois últimos capítulos saíram mensalmente. E é assim que o Berserk está funcionando, desde a época que o Miura ainda estava vivo e ainda estava fazendo o projeto. Desde essa época, Berserk já estava fazendo capítulos mensais. Também vale destacar que, às vezes, eles acabam nem tendo mensais, porque volta e meia o mangá entra em alguns longos hiatos, às vezes meses e às vezes até semanas. Mas demora bastante para voltar. Tanto que no final do último capítulo eles anunciaram que o capítulo 373 iria sair nesse momento. Então eu já estava pronto para fazer essa crítica. Já nessa análise, já nesse capítulo pro 374, você pode ver que eles não colocaram o próximo capítulo sai no mês tal, como eles colocam normalmente. Aqui só colocaram continua. Então eu nem ficaria surpreso se no próximo mês até não lançasse um capítulo. Não seria nada surpreendente. Mas enfim, vamos analisar o capítulo como um todo. No capítulo passado, no capítulo 372, foi um capítulo inteiro focado na Casca e no Griffith, focado na Casca chegando em Falconia, focando na vida dela que seria ali, até no momento que ela tenta se acordar, e termina com o Griffith falando que ele vai fazer, vai para algum lugar fazer alguma coisa, e termina o capítulo. Se aquele capítulo foi focado no Griffith e na Casca, esse capítulo foi focado no grupo do Guts, vamos dizer assim. Começando o capítulo com o Isidro. O Isidro, ele está na beira do barco, está ouvindo as pessoas conversarem com ele e explicar o que está acontecendo. Nesse ponto, o Isidro funciona pra gente, como público, como uma orelha. Pra quem não sabe, numa obra, num mangá, num anime, num filme, numa série, sempre tem que ter um personagem orelha. O que seria esse personagem orelha? É aquele personagem que ele não sabe o que está acontecendo, ele serve só para fazer perguntas e ouvir o que está acontecendo, ouvir explicações. Ou seja, ele seria o público dentro da obra. Ele seria aquela pessoa que ela vai ouvir o que está acontecendo pra gente entender, pra poder ter aquela cena expositiva, aquela cena onde alguém vai explicar pra ele e a gente poder entender o que está acontecendo. E nessa cena, o Isidro funcionou dessa forma, mostrando ele na beira do barco, ouvindo o que está acontecendo dentro do barco. Falando primeiro o que aconteceu com a Ilha das Fadas, falando que ela foi completamente destruída, falando que realmente não existe mais nada dela. E também já explica bastante do que aconteceu com quem estava na ilha, o que aconteceu com aquela magia, porque aquela árvore, aquele lugar onde continha o poder daquelas fadas, foi completamente destruído. Então, a partir daí explica o que aconteceu com a ilha. Ela foi destruída e muitas pessoas que tinham poder, aquelas fadas ali, aquelas mágicas, né, aquelas bruxas, vamos dizer assim, elas não têm mais o poder. Muitos estão perdendo sua força, muitos estão perdendo seu poder. Então eles já dão essa explicação, já dão esse conceito, esse panorama do que aconteceu naquela ilha. Também explica bastante de como isso afeta eles em relação a Shirk, porque eles falam assim, que algumas pessoas que não fazem ligação direta com a ilha não estão perdendo os poderes, e deixando uma desculpa pra falar, ó, a Shirk não está perdendo o poder. Quem estava na ilha estava perdendo, mas ela que não estava lá não está perdendo. Então já explicou o que aconteceu com a ilha, já explicou o que aconteceu com a Shirk, e a gente vai pra terceira parte, que seria explicar pra ele o que estão fazendo agora, onde elas estão, e falar que eles estão fazendo um ritual. Esse ritual que ela está fazendo, que ela vai começar a fazer, vai ser pra mais uma vez, ela sair do seu corpo físico, virar um espírito, e a partir daí, como uma alma, ela poder vagar e saber pra onde a Casca foi. A partir de toda essa explicação inicial, a gente foca pra dentro do barco. E quando a gente entra dentro do barco, é a Shirk começando a fazer esse ritual que mencionaram que ele estava, que o Sérpico mencionou que estava fazendo, e que a partir daí ela começa a fazer. Explica como vai funcionar, tem, inclusive a arte está muito bonita desse capítulo como um todo, tá bem feita, tá bem desenhada. Berserk sempre tem uma arte muito bonita. Alguns podem falar que a qualidade caiu um pouco em relação quando o Miura estava lá, algo que eu acho até meio, não faz muito sentido, porque o Miura pode ter falecido, mas quem desenha a arte continua sendo o mesmo estúdio que estava desenhando antes. E o desenho é muito bom, traços muito bonitos, e até na parte do detalhamento dos personagens é bem interessante. Até o barco acaba ganhando uma certa sensação de que ele é vivo, você tem características vivas para o barco. A partir daí, mostra que todos os estão naquela tripulação, menos o Isidro, quem tá do lado de fora, vão fazer parte desse ritual para fazer o máximo de uma conexão possível para a Shirk conseguir viajar com a sua alma, baixar a casca, para onde ela foi. Ela começa, tem umas piadinhas aqui ou ali, e aí ela faz o ritual e ela realmente sai do seu corpo físico e ela começa a vagar. Quando ela começa a vagar, ela vê meio que aquelas linhas que podem levar para o Griffith, que seria meio que a linha daquela árvore, onde o Griffith, ele consegue andar pelo mundo sem muito problema, chegar de um ponto ao outro com uma certa rapidez. Isso é
interessante, porque deixa realmente claro que ela pode chegar a partir dali em Falconia. Isso é interessante e também preocupante e gera um certo medo pra quem gosta da obra, porque você andar tão perto dali, primeiro, a gente sabe que o Griffith não está mais em Falconia, ele vai começar a procurar alguma coisa, então a chance dele de trombar com ela no meio do caminho seria muito grande, e seria um grande problema e geraria uma grande, gera essa preocupação. O segundo problema é, e se ela chegar em Falconia, o que ela faria ali? Porque ela vai chegar num lugar onde tem realmente praticamente um deus ali, que seria o Phantom, que é o Griffith. Então, gera vários questionamentos e até um plot interessante pra Berserk, porque parece que Berserk nos últimos capítulos, nos últimos até volumes, tá algo meio neutro, vamos dizer assim. Você tem a casca naquele lugar, apesar de ser algo que parece ser preocupante, o Griffith não vai fazer nada com ela. Mas e a Shirk chegando lá? Como que seria essa ideia em cima dela? Então, essa ideia foi super interessante. O desenho tá interessante, é legal ver como ela consegue ver aquelas linhas meio que do destino daquela árvore, e isso é muito interessante nesse ponto. A partir daí, a gente vai pro Guts, e a gente vê o que tá acontecendo com o Guts depois de tudo aquilo, depois de ele ter reencontrado o Griffith, depois de ele ter perdido a casca, a gente vê que ele tá completamente desesperado. Ele é um cara que ele tá realmente a ponto de se descontrolar e deixar sua ira berserk se soltar ali. Você vê que tem aquele cão negro, que seria realmente essa vida dentro dele, que faz com que ele queira perder o controle, tentando convencer ele a realmente perder o controle. A partir daí tem uma discussão entre os dois, discutindo um pouco sobre até qual o limite do Guts, e a gente sabe que essa já é meio que um preparativo, porque no final a gente vê que os Kushans vão invadir o barco. Então a gente consegue ver que o Guts, nesse ponto, está realmente tentando ter um autocontrole. A gente sabe que em algum momento do mangá, seguindo como está indo, pro Guts conseguir realmente derrotar o Griffith, ele deve precisar dessa ira berserk que tem dentro dele. O negócio é como ele vai controlar, como ele vai treinar para conseguir controlar essa ira que tem dentro dele e realmente ter esse poder total que ele precisa ter. E aí fica esse diálogo entre os dois, o Griffith meio que aparece como imaginação dele na espada, ele acaba perdendo o controle e acaba desmaiando. E como eu falei, os Kushans invadem o barco, a gente não sabe muito bem se eles conseguem parar a Shirk no que ela tá fazendo, eles invadem o barco e aí eles descem e vem o Guts desmaiado no chão e aí termina o capítulo. Bom, essa parte dos Kushans só vai destacar uma coisa super interessante, que seria o ponto de aonde eles vão levar, porque já é essa ideia dos Kushans. Eles vão levar ele direto pro Griffith ou vão levar ele, por exemplo, para um lugar onde está o Richet. Então tem uma discussão interessante ali. Esse foi o capítulo de Berserk. É um capítulo que é focado nos personagens. É um capítulo para dar um contexto pro público no começo e mostrar para qual caminho eles estão indo. Se analisar como história, você pode ver que não andou muito. O outro capítulo trouxe mais elementos e fez a história andar mais do que esse. Mas esse capítulo eu não achei ruim como um todo. Eu achei um capítulo que poderia ter mais coisas, poderia realmente ter alguns elementos a mais. Realmente, parece que a obra não tá andando tanto nos últimos capítulos e lançar mensalmente, parece que é um capítulo que ele não tem tanta utilidade, mas esse é aquele típico capítulo que ele funciona muito mais quando você vê o mangá como um todo, quando você vê quando ele estiver dentro de um tanco, quando você vê dentro de um volume mesmo, eu achei aquele capítulo que ele vai ter uma super importância. Aqui, ele passa a impressão de que não andou muita história e parece que as coisas estão mais se ajeitando, parece realmente mais um capítulo de passagem, um capítulo que vai trazer elementos mais interessantes. Então, o capítulo foi ruim? Não achei ele ruim, acho que um capítulo de transição como esse tem que ser realmente assim, mas eu acho que individualmente parece que ele não funciona tão bem do que quando a gente vê num volume. Mas mesmo assim, a gente vê que Berserk está, pelo menos, caminhando por um caminho, caminhando por um lugar. Parece que ele não está mais parado na ilha, como parecia que as coisas não estavam acontecendo. Então isso pelo menos me empolga para os próximos capítulos que vão sair. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do capítulo 373 de Berserk? O que você está achando do ar como um todo? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.